Sejam muito bem-vindos, amados, à aula da Portaria IFAM número 127 de 2009, né? Essa é uma portaria bastante operacional, digamos assim, então ela tem alguns passos a serem seguidos. E para que a gente consiga entender ela bem, eu preferi trabalhar só com a tela, né, e mostrar no próprio material, né, a organização do que ela trata e da forma que ela trata. O assunto primordial dessa portaria é sobre a chancela da paisagem cultural brasileira, né? Então ela vai trabalhar com a chancela da paisagem cultural brasileira. Ela estabelece a chancela da paisagem cultural brasileira. E aí ela vai dizer como que isso acontece, né? Quem é que abre o processo, quem é que autoriza essa chancela, né? Quem é que verifica as situações, qual é o prazo. Então ela é bem operacional, né? Ela é bem processual. É por isso que a gente precisa compreender ela de uma forma mais direta e de uma forma mais prática. E a melhor forma é estudar o material que eu preparei aí para você. Está aí abaixo do vídeo, como sempre. Você baixa ele aí, né? E vem comigo. Primeira coisa que ele vai nos falar é sobre, no seu artigo 1º, ele fala sobre a paisagem cultural brasileira e ele dá uma definição sobre essa paisagem cultural brasileira. Definição sempre tem chance de cair na sua prova, tá? Sempre tem chance. Quando nós falamos da chancela da paisagem cultural, a primeira coisa é você entender, tá? Para chancelar, precisa ser uma paisagem cultural brasileira. Mas afinal, o que é uma paisagem cultural brasileira? Segundo a portaria, a paisagem cultural brasileira é uma porção peculiar, então uma pequena parte, uma porção peculiar do território nacional representativa do processo de interação do homem com o meio natural. Perfeito? Então, primeira coisa, para ser uma paisagem cultural brasileira, você tem que conseguir entender naquela pequena porção, naquela porção territorial, naquela pequena porção peculiar, uma representatividade da interação do homem com o meio natural que ali estava, né? Então, a relação do ser humano com a geografia da região. Integração do homem com o meio natural, a qual a vida e a ciência humana imprima marcas ou atribuíram valores, né? Ou seja, essa representatividade da interação do homem com o meio natural, tanto a vida quanto a ciência humana, né? Quanto as ciências humanas. Ou seja, a vida, ele está falando de uma forma social. Ou seja, quando ele fala assim, a qual a vida e a ciência humana, ele está dizendo a qual o senso comum, entenda vida como senso comum, é mais fácil, mas está escrito vida, tá? E qual a vida, ou seja, o senso comum, o senso da sociedade ali, e a ciência humana, né? A ciência produzida pelo ser humano sobre o próprio ser humano, imprimam marcas ou atribuíam valores a essa porção peculiar do território que tem essa representatividade de interação do homem com o meio natural. Essa é a definição da paisagem cultural brasileira. Só se pode chancelar uma paisagem que tenha exatamente essa característica que está no artigo 1º, tá? E aí ele vai dizendo no parágrafo único, a paisagem cultural brasileira é declarada por chancela do instituída pelo IFAM, mediante procedimento específico. Então, primeira coisa, quem chancela é o IFAM. Agora, quem no IFAM chancela? É isso que nós vamos ver. E nós vamos ver aonde? Quem chancela no IFAM isso? Nós vamos ver isso nos procedimentos específicos, tá? Que está aqui nessa portaria. É um passo a passo. É uma portaria bem operacional. Tá? Ele vai dizer, então essa chancela instituída pelo IFAM tem uma finalidade. Primeira coisa no artigo 2º. Qual é a finalidade dela? A chancela da paisagem cultural brasileira tem por finalidade atender o interesse público e contribuir para a preservação do patrimônio cultural, complementando e integrando o instrumento de promoção e proteção existente nos termos preconizados na Constituição Federal. Então a chancela, ela tem como principal função preservar o patrimônio público
patrimônio cultural de interesse público. É isso, por isso que ele fala, por finalidade, atender o interesse público e contribuir para a preservação do patrimônio cultural. Atender o interesse público, qual o interesse público? O interesse público de preservação, né? E, mediante esse interesse público de preservação, preserva-se aquele patrimônio cultural. Então, ela tem esta finalidade, né? Qual é a eficácia? Né? A eficácia, ela me dá 4 pontos no artigo 3º, e eu tenho uma bastante preocupação com esse artigo 3º, porque eu vejo nele formas de cair em prova, tá? Então, formas do examinador cobrar ele para você, tá? Então, ele vai dizer o seguinte, quando for fazer a chancela, essa chancela da paisagem cultural deve, antes de qualquer coisa, considerar o caráter dinâmico da cultura, ou seja, a cultura não é e nunca foi estática. A cultura, ela é viva, né? Sendo viva, ela altera-se, ela muda, ela é dinâmica. Então, a chancela de uma paisagem cultural deve considerar esse caráter dinâmico, esse caráter vivo da cultura, certo? A chancela não irá impedir o caráter dinâmico. Chancelei tal patrimônio, significa que a cultura nesse ponto não pode mais mudar. Errado, tá? A chancela, ela vai considerar no momento da sua chancela a possibilidade de mudança, exatamente pelo seu caráter dinâmico da cultura. Não uma mudança brusca no sentido de acabar com aquilo ou de alterar completamente sem deixar nenhum resquício, mas a ideia da possibilidade de mudança natural daquela prática cultural. Então, a chancela da paisagem considera o caráter dinâmico da cultura. Também vai considerar, né, a ação humana sobre a porção do território a que se aplica aquela chancela, né? Tá, eu vou chancelar esse determinado território, vou chancelar esse determinado patrimônio cultural para fins de preservação. Ok, mas qual é a ação humana sobre essa porção territorial que vai receber a chancela de preservação do patrimônio cultural? Essa que é uma pergunta, ela tem que levar isso em consideração, né? Qual é a ação humana, né? O que o ser humano faz aqui, né? Nesse patrimônio cultural aonde que eu irei preservar, né? Onde que eu irei preservar mediante uma chancela. A ação humana aqui é uma ação humana de culto, né? É uma casa de culto, é uma casa religiosa, é um prédio religioso. A ação humana aqui é uma ação comercial, é uma feira, é um mercadão, né? Ou seja, a ação cultural, a ação humana tem que ser pensada nesse momento. A chancela da paisagem cultural brasileira ainda deve entender, deve levar em consideração as transformações inerentes ao desenvolvimento econômico e social sustentável. Isso é óbvio. Primeiro, porque a própria cultura é dinâmica. E segundo, porque a cultura não está isolada. Eu não posso isolar o patrimônio cultural do resto, né? Então, no momento dessa chancela, eu tenho que pensar no desenvolvimento social e econômico, com a sua palavra, né, central aqui, que é sustentável. Não é isso? Ou seja, eu tenho que pensar nessa transformação inerente desse patrimônio no momento da sua chancela ou pós-chancelado sobre o desenvolvimento econômico e social daquele local que foi chancelado como um patrimônio cultural para fins de sua preservação, como paisagem cultural brasileira, ou melhor, chancelado como paisagem cultural brasileira. Né? Eu tenho que pensar naquela paisagem como um possível local de desenvolvimento econômico e social. E se isso realmente existir, como que eu faço isso para que essa ação seja sustentável? Para que haja o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e, ao mesmo tempo, proteja aquela paisagem cultural brasileira que foi chancelada, né? Que foi chancelada, simples assim, perfeito? E o quarto e último ponto, né? Essa chancela vai valorizar a motivação responsável pela preservação do patrimônio. Valorizar a motivação responsável significa
motivar a preservação do patrimônio. Mas não é motivar qualquer preservação do patrimônio. É motivar uma preservação do patrimônio dentro das características para tal fim, dentro das leis para tal fim, dentro das ações pertinentes da essencialidade daquela preservação, e só quando aquela real paisagem cultural brasileira, né, que foi chancelada, né, ter a ideia de ter que ser preservada. Eu não posso querer sair preservando qualquer ação porque entendo que qualquer coisa é feito pelo ser humano, então qualquer coisa pode ser caracterizado cultura, então qualquer produção humana em um determinado território será uma paisagem cultural brasileira, então se é uma paisagem cultural brasileira tem que ser chancelada, então tem que ser preservada. Eu não posso pensar assim, porque pensando assim eu vou chancelar toda e qualquer paisagem no Brasil, né? Tem que ser aquelas que realmente você encontra aspectos culturais, reais, você encontra ali aspectos históricos reais, arte, né? Elementos que você fala, aqui tem sim um interesse público social muito importante para fins dessa preservação. Isso é o que ele vem chamar de motivação responsável. Motivar a preservação do patrimônio, mas apenas de forma responsável, né, aqueles momentos. Porque se você começar a proteger tudo e todos, né, você termina prejudicando outras áreas do desenvolvimento da vida humana. Então, para fazer essa motivação, essa preservação, tem que fazer isso de uma forma responsável, Beleza, né? Ele ainda vai falar do pacto e da gestão, né? Essa chancela da paisagem cultural brasileira, né? Ela vai estabelecer pactos. Isso é óbvio. Se chancelou, tem pactos, né? Tem pactos. Ou melhor, essa chancela da paisagem cultural brasileira implica a necessidade de um pacto, pelo menos um pacto, voltado aí entre pessoas que tenham interesse sobre aquela paisagem cultural brasileira que foi chancelada, né? Essa paisagem cultural brasileira não pode ser de responsabilidade apenas e exclusiva do Estado, apenas e exclusiva da União, do Estado, do município, do DF. Não, é necessário que ela tenha pessoas envolvidas. E essas pessoas envolvidas nós chamamos de gestão compartilhada. Gestão compartilhada é o que tecnicamente eu chamaria de controle social. Pode até puxar uma setinha, escreve essa gestão compartilhada, puxa uma setinha e escreve aí, controle social. O que seria essa gestão compartilhada, esse controle social? Que várias pessoas estão envolvidas sobre o estabelecimento e a guarda, a gestão daquela paisagem cultural brasileira que foi chancelada. E quem aqui está envolvido? Bastante simples. Ele vai dizer o poder público, a sociedade civil organizada, não fala organizada, mas quando você entende sociedade civil, né, em regra é organizada. Tá? Quando ele não fala, cabe comunidades, cabe várias representações dessa sociedade, mesmo que não organizada, mas na prática mesmo vai as sociedades civis organizadas, né? Vai os movimentos, vai as ONGs, vai pessoas que têm algum interesse, né? A sociedade civil se organiza por algum interesse, então elas vão pensando naquele interesse que elas estão organizadas, né? Então a sociedade civil organizada, sociedade civil, que está escrito, e a iniciativa privada, né? Também vai fazer parte dessa gestão compartilhada, né? Dessa gestão compartilhada. Agora, para que haja uma gestão compartilhada, é necessário que haja um plano de gestão. E esse plano de gestão se encontra no artigo 5º, né? Que vai falar como que esse pacto é feito nesse plano de gestão. Olha o que ele diz. O pacto convencionado para a proteção da paisagem cultural brasileira, chancelado, poderá ser integrado, poderá, não é que deve, mas poderá ser integrado por um plano de gestão a ser acordado entre essas diversas entidades, né, que a gente viu, poder público, sociedade civil, iniciativa privada, por essas diversas entidades, órgãos e agentes públicos e privados envolvidos. Agora aqui que tem um detalhe.
esse plano de gestão, que é uma gestão compartilhada, será acompanhado pelo IPHAN. Não é o IPHAN que cria o plano de gestão. Preste atenção. Não é o IPHAN que cria o plano de gestão. O plano de gestão é feito mediante o pacto de todas essas instituições envolvidas. Mas, a partir do momento que esse pacto é realizado e esse plano de gestão é criado, esse plano de gestão será acompanhado pelo IPHAN. Porque o IPHAN ele é um órgão de fiscalização, de controle, de acompanhamento sobre esse patrimônio. Né? Então, ele vai acompanhar esse plano de gestão para saber se está cumprindo as regras brasileiras, as leis brasileiras de proteção do patrimônio em si. Beleza? Tranquilo? Bom demais. Né? No artigo 6, ele já vai falar dos procedimentos, ou seja, o passo a passo. Do artigo 6 em diante, ele vai dizer, tá, como que uma paisagem cultural brasileira é chancelada? A resposta se dá a partir do artigo 6º. Né? Quais são os passos para chancelar uma paisagem cultural brasileira? A resposta está aqui a partir do artigo 6º. Tá? Olha o que ele está dizendo. Ele está falando o seguinte no artigo 6º em si. Primeiro ele fala, qualquer pessoa natural ou jurídica, traduzindo, eu, Kenneth Santos, pessoa física, ou eu, Kenneth Santos, pessoa jurídica, que eu tenho uma empresa chamada Kenneth Santos, então também sou pessoa jurídica, né? Eu, Kenneth Santos, pessoa física, pessoa natural, ou eu, Kenneth Santos, pessoa jurídica, ou qualquer pessoa física, você, ou se você tem uma empresa, sua pessoa jurídica, é parte legítima. Traduzindo, qualquer pessoa, então, é parte legítima para requerer a instauração de processo administrativo. Pedir, né? Requerer que seja instaurado um processo administrativo visando a chancela de determinada paisagem cultural brasileira. Agora, o que nós podemos fazer é requerer. Tá, Kenneth, então eu posso requerer, você também. Isso, qualquer pessoa, física ou jurídica. Isso, pessoa natural ou jurídica, igual está escrito. Isso, pode requerer. Mas eu vou requerer para quem? Vou requerer para Vossa Santidade o Papa? A resposta é não. Não é para o Papa, né? Porque o Papa é chefe do Estado do Vaticano, né? Não é no Brasil. Então você não vai pedir para a Santa Sé, mas você tem que pedir para alguém. Você tem que requerer isso de alguém. E eu vou requerer isso de quem? Você vai requerer isso daqueles que estão expostos no artigo 7º. Ou seja, olha o que ele diz. O requerimento para a chancela da paisagem cultural brasileira, acompanhado da documentação, pelo motivo que eu quero requerer aquilo, poderá ser dirigido. 1. Às superintendências regionais do IPHAN, em cuja circunscrição o bem está situado. Aquela subintendência que atende a uma determinada territorialidade, determinado espaço geográfico, né? Se o patrimônio cultural, a paisagem cultural que eu desejo abrir o processo administrativo visando ali a sua chancela estiver dentro daquela área geográfica que é atendida especificamente por aquela superintendência regional, né, eu posso requerer a ela. Simples assim. Tá? Então, existem algumas superintendências no Brasil que organiza regiões, então eu posso solicitar, eu posso requerer a ela. Mas, Kenneth, obrigatoriamente eu tenho que requerer a ela? A resposta é não, porque além dela, eu também posso fazer o requerimento ao presidente do IPHAN. Isso, eu posso fazer o requerimento ao presidente do IPHAN. Tá? O presidente do IPHAN também pode receber esse requerimento aí para a abertura da instauração de um processo administrativo para verificar se vai fazer a chancela da paisagem cultural brasileira. Eu ainda posso, caso eu deseje, você também, caso você deseje, pode fazer esse requerimento ao ministro de Estado da Cultura. O ministro de Estado da Cultura também pode receber esse requerimento. Então, um requerimento ou é dirigido a superintendências, conforme a sua região, estando
dentro, a paisagem estando dentro da região daquela superintendência em si, também pode ser feito ao presidente do IPHAN e também pode ser feito ao ministro de Estado da Cultura. Ok, né? Da instauração desse requerimento. Então vamos lá. Eu fiz o requerimento, você fez o requerimento, fizemos o requerimento para um deles, né? Para um desses aqui. Eles receberam o requerimento. A partir de agora, vai haver a pertinência do requerimento. Ou seja, eles vão verificar se o requerimento procede ou não, se o requerimento é pertinente ou não. Tendo a pertinência desse requerimento, né, será instaurado o processo administrativo. Não é porque eu requeri que o processo administrativo será instaurado. É necessário que esse requerimento tenha uma pertinência, tenha um real motivo para tal fim, né? Se eles verificarem e ver realmente é pertinente esse requerimento, então instaura-se o processo administrativo, tá? Quem é que vai ser responsável por organizar esse processo administrativo que foi instaurado? O responsável é o Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização. Tá? Por que o Departamento do Patrimônio Material e Fiscalização, né, que é um órgão seccional, como você já sabe, do IPHAN? Né? Porque nós estamos falando da chancela da paisagem cultural. Ou seja, nós estamos falando de um elemento material. Tranquilo? Então é a chancela da paisagem. Então, quem vai acompanhar, instaurar esse processo administrativo, né, e fazer o trabalho inicial deste processo administrativo é o Departamento do Patrimônio Material e Fiscalização, órgão seccional do IPHAN, que irá exercer tal ação. E ele vai fazer o quê? Qual é a função dele? Instaurar o processo administrativo, então ele instaura. Ele coordena esse processo administrativo, ele faz a instrução desse processo administrativo e ele até mesmo analisa esse processo administrativo. Traduzindo, o operacional é com ele. O operacional é com ele. Ele só não irá decidir. Essa que é a grande verdade. Ele só não irá decidir, mas todo o operacional, antes da decisão, passa por ele. Passa por outros também, alguns elementos, mas ele tem a função de instaurar, de coordenar, instruir e analisar o processo. Então ele vai ter o processo lá no departamento, analisando ele, fazendo, colocando documento, tirando documento, fazendo as análises, verificando se o documento é verdadeiro, se aquela ação realmente procede ou não. É isso que ele vai fazer. Perfeito? Tal. Quando a instauração do processo, esse processo houve a instauração porque entendeu que foi pertinente o requerimento, né? Este processo deverá ser informada a sua abertura, né? Deverá comunicar a abertura desse processo à presidência do IPHAN. Então o presidente do IPHAN fica sabendo, o processo administrativo para a chancela da paisagem cultural foi aceito, é pertinente, então o requerimento foi aceito e o processo administrativo foi aberto. Perfeito? Ao presidente. Mas além do presidente, também tem que comunicar à superintendência regional, a qual, né, aquele bem situar. Ou seja, aquela região onde que tem aquela superintendência, que aquela superintendência é responsável, o bem que está sendo requerido para se tornar paisagem cultural brasileira, ser chancelado como paisagem cultural brasileira, né, ser descrita ali. Então, é só comunicar. A instauração do processo. Houve a instauração do processo, comunica. Não estou dizendo aqui, nem a portaria está dizendo, que aqui a paisagem cultural já foi chancelada. Não está dizendo isso, só está dizendo, o processo foi administrativo, foi aberto, o processo administrativo foi aberto, então deve-se comunicar à presidência do IPHAN e à superintendência regional, do qual aquele bem está situado, que o processo foi aberto. É só isso, tá? Comunica que o processo foi aberto. Tá, Kennedy, o processo foi aberto. E como é que funciona esse processo? Qual é a instrução desse processo? Qual é o passo a passo processual para se fazer a instrução desse processo até o seu resultado final? Isso se encontra a partir do artigo 9º. Olha o que ele diz. Para a instrução de um processo administrativo, poderão ser consultados. Poderão, não é obrigatório, é que pode ser. Poderão ser consultados todo mundo que tem interesse naquela paisagem cultural brasileira que tem o pedido de chancelamento.
seja interesse a favor, seja interesse contrário. Né? Mas ser consultado é ser ouvido. Tá? Simples assim. Para a instrução do processo administrativo, todos poderão ser consultados. Os diversos setores. Internos do IPHAN, todos eles, todos os departamentos, seccionais, né? Os órgãos colegiados, tá? Todos os setores internos do IPHAN poderão ser consultados, que tenham, obviamente, atribuição na área. Tá? Que tenha competência, saiba o que está falando. Né? As entidades e órgãos e agentes públicos e privados envolvidos, que também tenha conhecimento na área, né? Não necessariamente conhecimento, mas estejam envolvidos, pelo menos, dentro do interesse daquela paisagem cultural brasileira sobre o seu chancelamento ou o seu não chancelamento. Né? Então, entidades e órgãos públicos e agentes públicos e privados envolvidos naquela chancela também poderão ser consultados. Né? E aí ele fala, com vista, né, a celebrar um pacto para a gestão da paisagem cultural brasileira a ser chancelada. Então, eles serão consultados falando assim, tá, nós vamos chancelar, mas qual será o pacto de gestão? Como é que nós vamos organizar esse pacto de gestão? Por isso que ele diz, poderão ser consultados, não é que deve. Mas para ter o pacto de gestão, estão todos envolvidos. Perfeito? Porque você sabe que o pacto de gestão não é um só, mas sim o Estado, né, os órgãos públicos e também a sociedade civil, né, e as instituições privadas, pessoa jurídica, direito público, pessoa jurídica, direito privado, né, poderão fazer parte ali dessa gestão. Então tem que ser feito o pacto de gestão para tal fim, né, dessa paisagem cultural. Então, no momento da instrução, ainda não foi chancelado, está instruindo, o processo administrativo está aberto. Vamos ouvir quem? Essa que é a pergunta. Quem nós podemos ouvir? Essa é a pergunta. Então, podemos ou devemos? Na resposta é podemos. Podemos ouvir quem? Os órgãos internos do IPHAN, que tenha atribuições na área. Também podemos ouvir entidades, órgãos e agentes públicos e privados envolvidos. Ouvir para quê? Tá? Posso ouvir eles, mas ouvir para quê? Eu vou ouvir para, vista a celebração de um pacto para a gestão. Eu vou ouvir para tentar criar um pacto para a gestão daquela paisagem cultural brasileira a ser chancelada. Né? Porque sem esse pacto é difícil a chancela, entenda isso. Tá? Sem esse pacto é difícil. Não estou dizendo que não vai acontecer a chancela, mas é difícil. Porque um dos fundamentos para que a chancela aconteça é que ele seja gerenciado, que tenha uma gestão compartilhada. Então, essa gestão compartilhada será mediante o respectivo pacto. Simples assim. O artigo 10 continua. E ele fala assim, ó, finalizada a instrução, ou seja, finalizado o trâmite do processo administrativo, né? O processo de investigação, o processo de ouvir pessoas, finalizada essa instrução, será submetida para análise jurídica e expedição de edital de notificação de chancela. Ou seja, finalizou a instrução, né? Haverá ali uma notificação da chancela. Essa notificação e uma análise jurídica feita pelos próprios órgãos competentes para essa análise, como, por exemplo, a Procuradoria Federal dentro do IPHAN, que atua junto ao IPHAN. Lembra que você tem uma Procuradoria Federal, que é um órgão de advogados que atua junto ao do IPHAN? Lembra? Então, por exemplo, eles fazem uma análise jurídica sobre aquela notificação. Então, para análise jurídica e expedição dessa notificação. Isso será publicado no Diário Oficial, bem tranquilo. Mas essa notificação ainda não disse se chancelou ou não. Só notificou que a instrução terminou. Só isso. Falou, ó, a instrução terminou e está tendo a notificação para a chancela. Tá? Por que isso? Porque a partir do momento que é publicado, abre um prazo de 30 dias para manifestações ou eventuais contestações ao reconhecimento pelos interessados. Simples assim. Então, houve a notificação da chancela, publicou no Diário Oficial 30 dias a partir dessa publicação para se manifestar a favor ou contrário a essa chancela. Tranquilo?
Passando esses 30 dias, entra o artigo 11. Depois desses 30 dias, depois desses 30 dias, passou os 30 dias para que as pessoas se manifestem, serão analisadas as contestações julgadas pelo Departamento do Patrimônio Material e Fiscalização. Então, as contestações elevadas a eles, né, eles julgam essas contestações, certo? E aí essas contestações que eles julgaram, que o Departamento do Patrimônio julgou, ela é analisada, né? Ela é analisada como? Ela é analisada, preste atenção nisso, ela é analisada mediante uma prévia oitiva da Procuradoria Federal. Aquela do IPHAN, aquela que é um órgão do IPHAN, beleza? Tá? Aquela lá, certinho? Ela vai atuar no sentido de fazer a contestação ou análise dessa contestação jurídica, porque a Procuradoria não são advogados, então eles vão falar antes. Então preste atenção, o que está dizendo? As manifestações foram entregues. Quando elas são entregues, né, é necessário que o Departamento de Fiscalização faça as devidas contestações. Mas para que ele faça essas contestações, eles vão primeiro ouvir. É uma prévia oitiva da Procuradoria. Então, a oitiva é antes. Primeiro, escuta a Procuradoria Federal. Tá? Depois que escutou a Procuradoria Federal, agora sim se faz a análise. Né? Se faz a análise de possíveis contestações sobre a chancela a chancela daquela paisagem cultural, né? A chancela daquela paisagem cultural brasileira em si. Perfeito? Tá? Ouviu, agora sim se faz essa análise. Fez a análise? Então, depois ouviu primeiro. Fez a análise depois, ouviu a Procuradoria Federal. O departamento fez a análise, ele vai pegar essa análise e vai remeter esse processo administrativo com todas essas informações à deliberação, ou seja, a quem verdadeiramente decide. A quem verdadeiramente decide se aquela matéria, se aquela chancela será aprovada ou não. Então ele remete para a deliberação do meu queridíssimo e amadíssimo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Ele envia aquela ação para esse Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, que é lá dentro do IPHAN, um órgão colegiado do IPHAN. Né? E aí o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural delibera. Né? Caso ele negue a chancela, foi negado. Morre ali, arquiva-se o processo. Não está escrito, mas a gente deduz isso. Né? Negou, não deliberou contrário, então foi negado, porque a última palavra é do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Perfeito? Agora, se por acaso essa chancela foi aprovada pelo Conselho, aí entra o que está no artigo 12. A partir do artigo 12 que eu coloquei no tópico 4 aqui. Né? Que diz o seguinte: essa chancela foi aprovada? Ok, a chancela foi aprovada pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Tá? A súmula dessa decisão, ou seja, o documento, a súmula, né, dessa decisão, dessa aprovação, será publicado no Diário Oficial. Aqui a publicação já não é notificação, não. Aqui a publicação é dizendo que o Conselho Consultivo deliberou e aprovou a chancela daquela paisagem cultural específica, tá? Depois que isso é encaminhado, né? Aprovada a chancela, artigo 12, aprovada a chancela da paisagem cultural brasileira pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, a súmula da decisão será publicada no Diário Oficial da União, né? E aí ele fala, sendo o processo administrativo, já determinando a publicação no Diário Oficial, dizendo que o Conselho aprovou, será remetido ao meu querido e amado Ministro de Estado da Cultura. Porque o Ministro de Estado da Cultura, neste caso, ele vai fazer a homologação final. Então, quem aprova é o Ministro de Estado da Cultura? A resposta é não. Quem aprova é o Conselho Consultivo. Quem homologa é o Conselho Consultivo? A resposta é não.
Quem homologa é o ministro da Cultura. Quem instrui o processo é o Conselho Consultivo? A resposta é não. É o Departamento do Patrimônio Material e Fiscalização. Né? Quem é ouvido para questões jurídicas é o Conselho Consultivo? Não. É a Procuradoria Federal. Perfeito? Tranquilo? Então, cada um tem a sua respectiva função aí. Cada um, tá? No artigo 13, ele vai dizer o seguinte, bastante simples. A aprovação da chancela, né, houve aprovação cultural brasileira pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, será comunicada. Então, ele fala, houve a chancela, foi aprovado, então temos que comunicar pessoas que houve essa chancela, que a chancela aconteceu. Comunicamos quem? Os interessados. Tá? Os interessados. Quem são interessados? Os estados e municípios, onde a porção territorial está localizada, isso é óbvio. Aquela paisagem cultural está no Goiás, então é no Goiás. Aquela paisagem cultural está no Acre, então é no Acre. Aquela paisagem cultural está em Roraima, então é em Roraima. Simples. Né? Tem que informar o estado. E o município, aonde que ela está. Aquela paisagem cultural está em Bezerros, Pernambuco. Então vamos informar também o município de Bezerros, a prefeitura, o município. Tá? Eles devem ser informados que aquela paisagem cultural foi chancelada. Perfeito? Tá? Dando ciência também ao Ministério Público Federal e Estadual. Por quê? Porque o Ministério Público ele é o custos legis, ele é o fiscal da lei. Né? Então ele fiscaliza, antes de qualquer coisa, o interesse da sociedade. Ele é o procurador que defende a sociedade. Tá? Ele defende a sociedade como um todo, certo? Porque quem vai contra a lei vai contra a sociedade. Então, é necessário informar o Ministério Público, tanto o federal, o MPF, um ramo do Ministério Público da União, né? Quanto o respectivo Ministério Público Estadual. Aquele Ministério Público, aquele MPF, Ministério Público daquele estado em si. Se é do Piauí, Ministério Público Estadual do Piauí. Se é no DF, é o Ministério Público do Distrito Federal e Território, que é do Ministério Público da União. Tá? Aqui fala estadual, mas no DF, dentro da regra do Ministério Público, é o MPDFT, né? O MPU, Ministério Público da União, tem 4 ramos. MPF, MPM, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público do Federal e Territórios, sendo que, neste caso, ele substituiria, digamos assim, essa parte do que ele fala aqui do Ministério Público Estadual. Mas, ok, dando ciência ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual. Tá? Se você não conhece muito bem sobre o Ministério Público, só para você conseguir visualizar comigo, né? Aonde você mora, tem um Tribunal de Justiça. O Ministério Público que atua junto a esse Tribunal de Justiça é o Ministério Público Estadual. Porque o Tribunal de Justiça é estadual, é Tribunal de Justiça do Tocantins. Então é o Ministério Público do Tocantins. Tá? Mas também tem um Tribunal Regional Federal. Se tem um Tribunal Regional Federal, né, quem atua nesse Tribunal Regional Federal é o Ministério Público Federal. Afinal, ele é um Tribunal Regional Federal que julga crimes federais. Então, quem vai atuar nele defendendo a sociedade, sendo o custos legis, o fiscal da lei, né, sendo o dono dos litígios, o dono da ação penal pública, é o Ministério Público Federal nesse caso. É ele que atua lá. Então, é interessante, é importante, é isso que ele está dizendo aqui, que irá informar o Ministério Público que aquela paisagem cultural brasileira, ela foi chancelada. Tá? E além de informar os estados e os municípios, né, além de informar o Ministério Público Federal e o estadual, também vai fazer uma ampla publicidade que aquela paisagem cultural brasileira foi chancelada. Faz a publicidade nos meios de comunicações pertinentes para tal fim. Né? As pessoas, a sociedade em regra vai saber que aquele bem, que aquela paisagem cultural foi chancelada. Beleza. Né? Agora, essa chancela, ela tem um prazo. Ela pode ser revalidada. Tá? Esse prazo está no artigo 15, tanto que ele diz aqui, ó, a chancela da paisagem cultural deve ser revalidada num prazo máximo de 10 anos.
A palavra máximo é mais importante, tá? É no prazo máximo de 10 anos. Então, a chancela poderá ser revalidada. Pode ser revalidada antes de 10? Pode. O que não pode é ser revalidada depois de 10 anos. Tem que ser revalidada no prazo máximo de 10 anos, tá? Então, essa chancela pode ser revalidada. Agora, como é que será feita essa revalidação? Aí começa o artigo 14 que diz: o acompanhamento dessa passagem chancelada compreende a elaboração de relatório de monitoramento. Né? Então, se faz um relatório de monitoramento sobre aquela paisagem cultural. Né? E, obviamente, se está fazendo um relatório, você está fazendo uma avaliação periódica, né? Sobre as qualidades daquela paisagem cultural chancelada. Perfeito? Tá? A partir do momento que você tem que revalidar em no máximo 10 anos, e você tem esse relatório de monitoramento e essa avaliação periódica, é óbvio que é fácil, a partir de agora, artigo 16, abrir o processo de revalidação. Abrir um processo administrativo para verificar essa revalidação. Você fundamenta isso na elaboração dos nos relatórios de monitoramento e na avaliação periódica. Né? Então, o processo de validação será formalizado, né, e instruído a partir desse relatório de monitoramento e dessa avaliação, juntando a ele manifestações de instâncias regionais ou locais. Né? Então, se alguém quiser se manifestar para essa revalidação, pode. A favor ou contrário, né? Se manifeste. Tá? Essa revalidação, esse processo será encaminhado ao Conselho Consultivo. Não foi o Conselho Consultivo que deliberou? Não foi? Não foi ele que chancelou, liberando? Não foi? Então, é ele que revalia. Ele que vai fazer essa devida reavaliação. Perfeito? Essa devida revaliação. A revalidação, né? Essa devida revalidação. Ele que vai fazer. Tá? Ele que vai fazer. É o Conselho Consultivo. Simples assim. Tá? Simples assim. Então, o processo de revalidação vem mediante esses processos, tal. Tem que acontecer num prazo máximo de 10 anos. E quem faz é o Conselho Consultivo. Perfeito? Tá? A decisão do Conselho pode ser a favor ou contrária. Isso é óbvio. Né? Pode ser a favor ou contrária. Isso está no artigo 17. Olha o que ele diz. E último. A decisão do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, a propósito da perda ou manutenção da chancela da paisagem cultural brasileira, será publicada no Diário Oficial da União. Então, essa decisão da revalidação será publicada no Diário Oficial da União, dando-se ampla divulgação nos meios de comunicação pertinente. Tá? O que vai ser publicado? Vai ser publicado, tanto a perda ou a manutenção da chancela. Perfeito? Perdeu? Perdeu. Então comunica que perdeu a chancela. Manteve a chancela? Então comunica que manteve a chancela, sendo que no prazo máximo de 10 anos tem que ser feito novamente uma revalidação. Não é? Então a cada 10 anos, num prazo máximo de a cada 10 anos tem que ser feita a revalidação. Perfeito? Tranquilo? Perdeu. Manteve e comunica, né, junto aos meios de comunicações pertinentes tal ação. Beleza, Cleusa? Vamos aos exercícios desta portaria que é bastante simples. Ela é bem operacional, bem processual, tem que ir passo a passo, mas em regra geral ela é bastante simples. Beleza. Questão número 1, fala assim: paisagem cultural brasileira é uma porção peculiar do território nacional, representativa do processo de interação dos animais com o meio natural. Ô, professor bobinho esse, né? É óbvio que o item está errado. Né? É óbvio que o item está errado. Porque não é a interação dos animais, é a interação do homem, a interação do ser humano com o meio natural. Né? Então, a paisagem cultural brasileira, né? A definição de paisagem cultural brasileira é uma porção peculiar do território, representativa, né? Tem que ter uma representatividade para a sociedade, tudo bonitinho, né? Com a interação do homem com o meio natural. Sendo assim, o item 1 está errado. Vamos ao item de número 2. A paisagem cultural brasileira é declarada por chancela, instituída pelo Ministério da Cultura mediante procedimentos específicos. A chancela é instituída pelo Ministério da Cultura? A resposta é não. O Ministério da Cultura, ele apenas homologa, não é ele que institui a chancela. Quem institui a chancela é o IPHAN.
Mais especificamente dentro do IPHAN, o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Se ele fala, o IPHAN, tá correto, tá na letra da lei, né? Lá na letra da lei fala, da portaria. A paisagem cultural brasileira é declarada por chancela instituída pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional mediante procedimento específico. É isso que diz lá, pelo IPHAN, tá? E não pelo Ministério da Cultura. O item está errado. Agora, se você quer saber quem dentro do IPHAN faz, aí é o Conselho Consultivo. Se é o Conselho Consultivo que faz, é o IPHAN que faz. Simples assim, tá? Porque ele está dentro do IPHAN, então é o IPHAN que faz, ok, tudo certo. Mas o item está errado porque ele fala que quem institui é o Ministério da Cultura. Não, o Ministério da Cultura, mais especificamente o Ministro da Cultura, ele vai homologar, né, aí a chancela. Ele só homologa, não institui. Beleza, 3. A chancela da paisagem cultural brasileira implica no estabelecimento de pacto que pode envolver o poder público, a sociedade civil e a iniciativa privada, visando a gestão compartilhada da porção do território nacional, assim reconhecida. Assim reconhecida. O item está? O item está? Olha o que ele diz. A chancela da paisagem cultural brasileira implica no estabelecimento de pacto que pode envolver o poder público, a sociedade civil e a iniciativa privada, visando a gestão compartilhada da porção do território nacional, assim reconhecido, daquela porção específica. O item 4 está correto, né? O item 4 está correto na letra da lei, sem maiores problemas. Realmente você tem que ter um pacto, né? Realmente você tem que ter o pacto. Cadê o pacto? Aqui. O pacto, né? O pacto envolve o poder público, a sociedade civil e a iniciativa privada, né? Tranquilo, tá? Tranquilo. E a gestão deve ser compartilhada, perfeito. O item 4 está certíssimo. O item 5 diz assim: o pacto convencionado para proteção da paisagem cultural brasileira, chancelada eu pulei a 3, né? Voltando aqui na 3, que eu pulei a 3, tá? Então a 4 tá certa, vamos para 3. Eu pulei a 3. Vamos responder a 3 antes. A chancela da paisagem cultural brasileira considera o caráter estático da cultura e da ação humana sobre as porções do território a que se aplica, combate a transformações inerentes ao desenvolvimento econômico e social. O item 3 está? Tá errado não. Tá errado não. Tá errado não. Está erradíssimo. Tá muito mais do que errado. Óbvio que tá muito mais do que errado. A chancela da paisagem cultural brasileira considera o caráter dinâmico da cultura e não estático, né? E não estático, tá? E ainda fala assim, da ação humana sobre as porções do território, que se aplica e combate as transformações inerentes ao desenvolvimento econômico e social. Não combate nada. Não combate transformação inerente ao desenvolvimento econômico e social, não. Não há o combate contra isso. Eles não são inimigos, eles são amigos, dentro da ideia da proteção. Só que nós queremos fazer essa amizade dentro de uma sustentabilidade, né? Então não há um ato de combater a transformação inerente ao desenvolvimento econômico e social. Não combate, não. Tá? É levada em consideração essa transformação inerente desenvolvimento econômico e social no momento da sua chancela. Sendo assim, o item 3 está errado. O item 3 está errado, perfeito? Já respondemos o item 4 está certo. Vamos ao item de número 5, olha o que ele diz. O pacto convencionado para a proteção da paisagem cultural brasileira, chancelada, poderá ser integrado de plano de gestão a ser acordado entre as diversas entidades, órgãos e agentes públicos e privados envolvidos, o qual será acompanhado pelo IPHAN. Então vamos lá. Primeiro está falando do pacto. O pacto convencionado para proteção da paisagem cultural brasileira chancelada. Diz que esse pacto poderá ser integrado de plano de gestão, realmente. Não é que deve, é que ele pode ser integrado, né? Esse plano de gestão sendo feito,
será acordado entre diversas entidades, órgãos e agentes públicos e privados envolvidos. Ok. Né? Agora, esse plano de gestão será acompanhado pelo IPHAN. O item está? Tá certo não. Tá certo não. O item está certíssimo, né, amados? Na letra da lei, sem maior, sem tirar nem pôr, o item 5 está certo, está correto, corretíssimo. Tá? O item 6 diz assim, ó. Somente os órgãos do IPHAN são parte legítima para requerer a instauração de processo administrativo, visando a chancela de paisagem cultural brasileira. O item está? Errado, né, amados? Errado. Quando ele fala somente os órgãos do IPHAN são parte legítima para requerer a instauração do processo administrativo, ele pulou o corguinho. Né? Por quê? Porque lá diz que qualquer pessoa natural, ou seja, pessoa física, ou qualquer pessoa jurídica, é o que diz lá, pode fazer esse requerimento. Quando o item fala somente os órgãos do IPHAN, está excluindo o resto tudo. Os órgãos do IPHAN pode? Pode sim, não há problema. Né? Engloba ali dentro da ideia das pessoas jurídicas. Né? Mas, porém, todavia, contudo, não é só eles. Não são só eles. Qualquer pessoa natural ou qualquer pessoa jurídica pode fazer o requerimento da instauração, sendo assim o item 6 está errado. Vamos ao item de número 7. O requerimento para a chancela da paisagem cultural brasileira, acompanhada de documentação pertinente, poderá ser dirigido às superintendências regionais do IPHAN, em cuja circunscrição o bem se situar. O requerimento para a chancela da paisagem. Então, o requerimento está sendo feito. Sabemos que qualquer pessoa pode fazer esse requerimento, pessoa natural ou pessoa jurídica. Esse requerimento, acompanhado da documentação, tem que ser levado a documentação junto, pelo motivo por qual nós estamos requerendo aquele negócio. Né? Pode ser dirigida, pode, não dizendo que deve, mas pode ser dirigida à superintendência regional, em cuja circunscrição o bem se situar. O item está correto, né, amados? O item está corretíssimo, sem tirar nem pôr. Eu posso fazer o requerimento, sim, à superintendência regional, na circunscrição onde que aquele bem está situado. O item 7 está correto. Vamos ao item 8. O requerimento para a chancela da paisagem cultural brasileira, acompanhada da documentação pertinente, poderá ser dirigida ao presidente do IPHAN. O requerimento que eu, você, pessoas naturais e jurídicas, podem fazer acompanhado da documentação, né? Eu posso fazer esse requerimento, você também, né? Levar esse requerimento, ser dirigido ao presidente do IPHAN. Pode ser o presidente do IPHAN? Pode também. Então pode sim ser nas superintendências, mas também pode ser ao presidente do IPHAN. O item 8 está certo. E o 9. O requerimento para a chancela da paisagem cultural brasileira, acompanhado da documentação pertinente, poderá ser dirigido ao Ministro do Estado da Cultura. Pode ser o Ministério da Cultura? Pode também ser o Ministro do Estado da Cultura. Na verdade, pode ser esses três, né? Pode ser o Ministro do Estado da Cultura, ao presidente do IPHAN ou às superintendências, desde que o patrimônio, né, esteja dentro da sua jurisdição. Né? Esses três podem receber o requerimento. Então, o 9 também está certo. 7, 8 e 9, correto. Vamos à questão de número 10. Olha o que ela diz. O Departamento do Patrimônio Material e Fiscalização. Aqui ele é bem importante, né? É o órgão responsável pela instauração, coordenação, instrução e análise do processo e aprovação da chancela da paisagem cultural brasileira. Aqui pulou corguinho, o item 10 está errado, né? Porque quando ele fala do departamento, o departamento não é responsável pela aprovação da chancela da paisagem cultural brasileira. Não. Quem é que aprova? Quem é que delibera para fins dessa aprovação? Quem aprova é o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Todo o resto o departamento faz. O departamento faz a instauração, ele coordena, ele acompanha a instrução, ele faz a análise desse processo, tudo isso ele faz. Mas aprovar a chancela não é ele. Quem aprova a chancela é o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, sendo assim o item 10 está errado. Vamos ao item de número 11. Finalizada a instrução do processo administrativo, será submetido para análise jurídica e expedição de edital de notificação da chancela, com publicação no Diário Oficial da União, a abertura do prazo de 15 dias para manifestação ou eventuais contestações ao reconhecimento pelos interessados.
Vamos lá. Primeiro ele falou, a instrução finalizou, então o processo administrativo será submetido para análise jurídica e expedição de notificação da chancela, ou seja, é só a notificação, não chancelou ainda. É a notificação que irá acontecer essa chancela, né? Essa notificação vai parar no Diário Oficial da União, ok. Né? E a abertura, né? Do prazo de 15 dias para a manifestação. Tá certo isso aqui? O item tá errado, né? As manifestações têm um prazo de 30 dias. 30 dias, as manifestações e as contestações. Tem um prazo de 30 dias e não só 15. Sendo assim, o item 11 está errado. É 30 dias para a manifestação. 12. As manifestações serão analisadas e as contestações julgadas pelo Departamento do Patrimônio Material e Fiscalização, no prazo de 30 dias, mediante a prévia oitiva da Procuradoria Federal, remetendo-se o processo administrativo para deliberação do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Na letra da lei, o item 12 está certíssimo, né? Certíssimo. Está falando, ó, a manifestação serão analisadas, as contestações julgadas serão analisadas no prazo de 30 dias, mediante prévia oitiva da Procuradoria, né? Então o departamento vai fazer isso, Departamento de Patrimônio Material, depois de ouvir a Procuradoria Federal. E ele remete esse processo administrativo para a deliberação do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. O item está correto, porque quem delibera é o Conselho. O item 12 está certíssimo. Vamos ao item de número 13. A aprovação da chancela da paisagem cultural brasileira pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural será comunicada aos Estados-membros e municípios onde a porção territorial estiver localizada, dando ciência ao Ministério Público Federal e Estadual, com ampla publicidade do ato, por meio da divulgação nos meios de comunicação pertinente. Devagar. Aprovação da chancela da paisagem cultural brasileira pelo Conselho Consultivo. Tá. Então, quem está aprovando é o Conselho Consultivo. Até aqui, ok. Será comunicado aos Estados, membros e municípios. Sim. Aprovou? Tem que comunicar aos Estados, membros e municípios, onde a porção territorial estiver localizada. Ok. Dando-se ciência também ao Ministério Público Federal e Estadual. Ok, tem que dar ciência ao Ministério Público Estadual e Federal, sim. Tá? Custos legis tem que saber, o fiscal da lei tem que saber. O Ministério Público, o parquet, como diriam os franceses, né? O Ministério Público, o parquet, deve saber. Com ampla publicidade do ato, por meio da divulgação nos meios de comunicação pertinentes. E também tem que ter uma ampla publicidade desse ato, que aquela chancela foi aprovada, né? O item 13 está correto, corretíssimo, sem tirar nem pôr. O item está mais do que correto, corretíssimo o item 13. O item 14. A chancela da paisagem cultural brasileira deve ser revalidada num prazo máximo de 30 anos. Pulou o corguinho, eu sei que você sabe a resposta, é no prazo máximo de 10 anos que irá acontecer a revalidação. Né? Sendo assim, o item 14 está errado, porque é 10 anos. E chegamos na última questão desta portaria, né? Que diz assim: a decisão do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, a propósito da perda ou manutenção da chancela da paisagem cultural brasileira. Então, ele está falando da decisão do Conselho em relação à perda ou manutenção. Então, está falando da revalidação, né? Da perda ou da manutenção da paisagem cultural. Será publicado no Diário Oficial da União, dando-se ampla divulgação aos atos no meio de comunicação pertinente. Ok, está certíssimo isso, o item 15 está correto. Se a decisão foi pela manutenção ou se a decisão foi pela perda, tanto faz, né? Da revalidação, isso será publicado no Diário Oficial da União, dando ampla divulgação dessa decisão do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Crianças minhas, que Deus abençoe e até qualquer dia deste. Amém. Fui.